que eles venham focar, ó Pai, em quem o Senhor é na vida deles e que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor, ó Pai, que sustenta o nosso caminho, o nosso caminhar, o nosso levantar. Deus, eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ser a nossa rocha, a nossa fortaleza. Deus, eu sei, eu acredito que o Senhor nada vai nos deixar faltar, porque sei que o Senhor cuida de nós como o Pai maravilhoso que o Senhor é, e que os Teus filhos tenham o entendimento e a convicção de que assim eles são amados, ó Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Antes de você sentar, diga assim: Senhor Jesus, abra os meus olhos espirituais para mim ter o discernimento da minha realidade no qual eu vivo. Se é verdade, dá uma salva de palmas, porque ele vai concluir isso na sua vida hoje. Pode sentar. Hoje o Senhor vai abrir, amém, querido, nossos olhos para a realidade que nós estamos vivendo. Amém? Nós nunca mais seremos o mesmo, a igreja nunca mais será o mesmo, o mundo não será mais o mesmo. Amém? E isso é algo do céu, é algo de Deus. Então nós já estamos vivendo um novo tempo. Você vai identificar nessa palavra que esse novo tempo já entrou na sua vida e talvez você nem está notando. Por exemplo, a igreja de Jesus, ela não será mais a mesma de forma nenhuma, nunca mais. Então, os tempos mudam. E agora Deus deu uma prensada no mundo inteiro também, para que houvesse essa mudança. Então, é tempo de preparar o caminho do Senhor. E esse tema para esse ano veio um tema assim, eu achei tão forte, né? Então, preparar o caminho do Senhor. Quando eu preparo o caminho do Senhor, o Senhor me conduz nessa caminhada. E hoje nós vamos ver quando Deus guia o povo de Israel para o caminho que Ele preparou. Foi Deus que preparou o caminho, e eu creio que Deus está preparando o nosso caminho também, mas o crente, aquele que crê em Deus, precisa ter o discernimento. Amém? Êxodo 13, versículos 17 a 18, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, vocês conhecem todo o texto, mas como tem muita coisa que eu vou falar, eu estou pensando os versículos aqui, amém? Então, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra. Deus gosta de guerra, irmão. Sabia disso? Deus ama a guerra, mas é Ele que guerreia para nós, amém? Olha lá, porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Versículo 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados. O que é arregimentados? É um grupo de um regime, é uma unidade militar. Nós somos da unidade militar do Senhor, amém? Então, olha lá, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Por isso, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, né? Um novo tempo surgiu, uma nova história veio, uma nova realidade está aí, né? Então, todo caminho novo, Deus é quem cuida. Todo caminho que vem novo para nós, se for uma bênção de Deus, Ele vai conduzir os seus caminhos. O versículo 21, 22 diz assim, olha lá, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar tem gente? Me ajuda aí. Pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus não queria saber se estavam no deserto. Vai caminhar de dia e de noite, até eu dar as direções. Porque às vezes a gente acha que as coisas de Deus é tudo maravilha, mas não é não. Tem um caminho e Deus faz com que cada um de nós venhamos estar glorificando a Ele, porque a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha lá,
mas senão eu saio do caminho aqui também. Durante a noite, numa coluna de fogo para alumiar a fim de que caminhasse dia e noite. Versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Portanto, nós estamos em um tempo que precisamos abrir os nossos olhos espirituais e os nossos olhos físicos, querido, para a realidade que esse tempo está proporcionando para nós. Nós estamos em uma outra realidade, né, no mundo, e Deus está nos dando essa oportunidade para que nós venhamos deixar Ele nos conduzir. Amém? Precisamos ter discernimento e enxergar isso. Por isso, eu quero começar fazendo uma pergunta: como nós podemos abrir os nossos olhos para a realidade que nós estamos vivendo? Como que eu posso abrir, né? Primeiro, nós precisamos saber o que é uma realidade. Realidade é a existência de um fato. Amém? Então, muitas vezes, nós não queremos encarar as realidades que está diante dos nossos olhos, e nós começamos a andar humanamente, e não mais espiritualmente. E nós cortamos as bênçãos do Senhor na nossa vida, porque eu comecei a me segurar humanamente. E eu vou mostrar para vocês que o povo de Israel viram um milagre, viram tudo, e mesmo assim eles começaram a seguir de uma outra forma, né? Por exemplo, nós estamos vivendo em uma realidade diferente, e nessa realidade existe um fato, existe um vírus, existe uma maneira de você se portar, tem que andar de máscara, tem que botar álcool gel, tem que, né? Houve uma mudança, né? E nessa realidade, muitas vezes, nós começamos a usar desse fato de forma astuta contra nós mesmos, e começamos a camuflar a realidade que nós estamos vivendo. Nós começamos a camuflar isso, e Deus está nos tirando de uma escravidão, querido. Olha só, Deus está tirando o Brasil de uma escravidão, de roubo, de corrupção, de mentira, e está nos levando para a terra que Ele tem para nós. Se você recebe, faz alguma coisa para Ele, porque houve um caminho, cada situação é uma situação. Mas Deus me falou que Ele está nos tirando para um novo tempo. Porém, muitas vezes, nós nos omitimos, queridos, e até fingimos que não estamos enxergando a realidade que estamos vivendo. Nós começamos a negligenciar, e eu faço uma pergunta para você: o que adianta você fugir da sua realidade? Há uma realidade, tem a existência de um fato, você tem problema que você mesmo criou, tem várias coisas. Portanto, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que enfrentar a nossa realidade, sim ou não? Mais cedo ou mais tarde. Ou seja, nós precisamos enfrentar essa realidade, né, do tempo que se chama hoje, porque nesse caminho de deserto, tem mentiras, tem ladrão, tem suborno, tem licitações aí, tem cobrança, tem cobras, né, tem vírus que até mata, né, tudo está junto nesse novo tempo. Sim ou não? Eu estou falando com uma mentira. Está tudo aí, né? Um vírus, até junto com isso aí, com essas coisas, tudo que está acontecendo, até um vírus que pode matar. Mas glorifique a Deus que nessa realidade existe sim um fato, mas você está aqui e você está vencendo. Você conseguiu andar nos caminhos no qual você está crendo que Deus está te protegendo. Então, se você, por exemplo, já foi positivo, foi Deus quem cuidou de você. Não deu nada, você está aqui. Você não está lá. Porque se Deus quisesse te botar lá, junto com os 4% da humanidade, Ele te botava. Mas não. Então, são coisas que estão no nosso caminho, no deserto, né? E nós estamos vivendo a existência desse fato. Então, abra os seus olhos para essa realidade. Nós precisamos ter uma fé sobrenatural, nós precisamos crer. Por isso, note que mesmo nesse tempo de isolamento, nós vamos ter que enfrentar uma nova realidade nesse tempo, né? Por exemplo, olha só, nunca, eu garanto, nunca ninguém imaginou estar trancado dentro da sua casa tanto tempo, né? Nunca ninguém imaginou ficar tanto tempo isolado na sociedade. Nunca ninguém imaginou ficar tanto tempo sozinho consigo mesmo. Sim ou não? Muitos até não estão
mas suportando essa realidade, porque não sabe conviver consigo mesmo. Olha o tempo que Deus está nos chamando, e às vezes nós estamos com medo, e Deus quer falar com cada um de nós, da realidade. Muitos não estão conseguindo conviver consigo mesmo, muito menos com os outros dentro de uma casa. Muitos estão mostrando que não sabem conviver com outras pessoas da sua própria família. É uma realidade que precisa ser mudada. E se Deus não permitisse isso, não haveria cura, não haveria maneira dele entrar para fazer a obra na sua vida, na nossa vida. Ou seja, existe um fato que nos forçou a viver assim, e nós precisamos saber como caminhar nesse caminho que nós nunca imaginamos. Você está entendendo? Diga amém, você está muito quietinho. Então, assim foi a saída do povo do Egito, da escravidão rumo à promessa de Deus, né? Porém, isso nos revela, nessa saída deles, duas coisas muito importantes. Primeiro, muitos estão de olhos fechados ainda. Muitos. Segundo, nós estamos vivendo uma realidade e a existência de um fato que eu preciso vigiar. Amém? Eu faço uma pergunta para nós refletirmos hoje. Como que nós estamos reagindo sobre essa nova realidade? Na sua vida, na sua casa, no seu serviço, na sua empresa, seja onde for. Nós temos fechado os nossos olhos porque não queremos ver, não queremos saber, não quero que haja interferência, eu não quero encarar essa realidade, eu estou vivendo assim, eu não quero nem saber desse negócio. Ou nós estamos olhando, estamos de olhos abertos para ir para cima, para encarar mesmo essa realidade, dizer assim, Deus me conduza nessa caminhada. Existem duas maneiras de nós andarmos nesse momento. Uma, ignorando. Vou esperar, daqui a pouquinho passa e daí vou seguir meu barco. E outra, ir para cima e dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor tem coisa nova para mim. Eu sei que novo tempo está estabelecendo aí, me mostra, Pai, abra meus olhos, porque eu vou para a conquista da terra prometida. Então nós precisamos cuidar, querido, porque se nós negligenciarmos, nós vamos ficar para trás. Portanto, amado, existem coisas em nossa vida que precisa de mudança e que precisamos de uma ação imediata na nossa vida. Porque nós não estamos conseguindo conviver conosco mesmo. Primeiro caminho, se eu não consigo me conviver comigo mesmo, mas que coisa, eu não tenho domínio, eu não oro, eu não busco as coisas de Deus, a presença de Deus, eu começo a adoecer fisicamente e espiritualmente. E Deus, nesse novo tempo, aconteceu isso lá, na saída, e está acontecendo aqui de novo. Então, essa mudança, nós precisamos de uma ação imediata, porque muitos fecham os olhos, como quem não quisesse saber de nada. Tem uns que dizem assim, não quero nem saber, não fala nisso. Irmão, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Amém? Não ligar na coisa só na morte, e focar só para a morte. Amém? Daqui a pouquinho você vai ver que nós somos um instrumento de vida e não de morte. Amém? Então, muitos não querem, não querem, como é que se diz? Ver essa realidade que estamos no dia de hoje. Como quem não quer enxergar esse novo tempo que nós estamos vivendo. É uma realidade, e a realidade é a existência de um fato. Mas eu faço uma pergunta: por que isso está acontecendo conosco? Por que já está acontecendo comigo? Por que está acontecendo contigo? Porque nós mesmos, querido, estamos nos sabotando, nós mesmos achamos que assim nós vamos amenizar o nosso sofrimento emocional. Na realidade, Deus está esperando uma posição de cada um de nós. Então, nós precisamos galgar território nesse tempo novo. E foi o exemplo lá de Êxodo 14, não bota ainda, Deus nos mostra, não bota ainda, que o povo de Israel estava exatamente assim. O povo de Israel estava exatamente assim. Eles estavam tentando fechar os olhos para uma realidade. Eles saíram com uma realidade e, de repente, nessa caminhada, por isso que eu digo, entre a palavra liberada, a profecia cumprida, há uma trajetória. E aquele povo saiu para o caminho, mas na trajetória dele deu problema, né? Havia um fato que eles
não queriam, eles não estavam, eles nem acreditaram na hora. Então, lógico que nós, ao ler a história, nós sabemos que eles, ao sair do Egito, apesar de terem saído às pressas, né, uma noite anterior, eles estavam o quê? Trancados dentro de casa, confinados dentro da sua casa, por ordem de Deus. Ó, vocês vão ficar aí dentro, porque se sair o anjo da morte vai pegar vocês. Foi ou não foi? Sim ou não? Vocês vão ficar lá, dentro de casa, não saiam. Né? E com certeza havia assim o quê? Um clima entre eles, um clima de medo, um clima de insegurança, né? Imagine eles pensando lá naquele dia dentro de casa, ele e a família deles comendo o cordeiro, né? E como será isso? Como será esse novo tempo, né? O faraó vai estar aí fora. E eles tinham temor, eles tinham medo de faraó, né? Eles deviam ter pensado assim: como nós vamos sair daqui? Como é que vai ser isso? Né? Mas como que vai acontecer para mim, para nós irmos para a terra prometida? Para que lado nós vamos? Como é que nós vamos sair? Por aqui, por ali? Sabe? Várias circunstâncias havia na mente daquele povo, né? Para onde vamos? Que rumo vamos pegar? Ou seja, eles estavam vivendo uma realidade, né? Porém, havia a existência de um fato que eles não estavam assimilando muito bem desse novo tempo. Por isso, eles estavam como cegos, porque eles não sabiam exatamente para onde ir, eles não sabiam como seria essa saída deles, eles não sabiam como eles iam se comportar no deserto, quem ia alimentar eles, o que ia acontecer naquele deserto. Portanto, essa saída foi uma saída confusa, foi uma saída tumultuada, nós sabemos disso, foi uma saída que estava para ser desbaratada ainda, era uma saída sem saber exatamente, né, para onde eles iam. Sabia que tinham uma terra prometida. Porém, uma coisa tem que nos chamar a atenção nesse texto, que é aí que eu quero que você veja daqui um pouquinho, porque como eles saíram desbaratinados, eles não conseguiam ver mais os obstáculos que poderiam surgir nessa caminhada. Guarde isso. Nessa caminhada desse novo tempo, nós temos que ficar esperto nos obstáculos que está para mim chegar na terra prometida, porque Deus vai abençoar tanto cada um desse tempo novo, mas vai abençoar na vida espiritual, sentimental, financeira e familiar, mas se nós não tiver com os olhos ampliados em Deus, nós podemos perder essa caminhada. Precisamos, sim, primeiro conviver conosco mesmo, segundo, conviver, segundo o mandamento, amar o seu como a ti mesmo, né? Então, eles não estavam conseguindo imaginar de como seria no outro lado, como seria essa nova vida. Se você está entendendo, diga amém. Como é que vai ser depois que acabar essa epidemia, essa coisa toda aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser o meu trabalho? Como é que vai ser a minha vida? Eu não sei se você já pensou, mas se estiver nas mãos de Deus, Deus vai estar dando muita inteligência e sabedoria para você. Pode ter certeza disso. Então, veja que aquele povo só pensava na terra prometida, terra prometida, terra prometida, terra prometida, terra prometida, terra prometida. Mas o que tem na terra prometida? Onde é que é essa terra prometida? Como é que eu chego? Como é que eu faço para chegar lá? Né? Nós precisamos entender algo na nossa vida, né? De que do estado de como nós estamos ao lugar que queremos chegar, há uma trajetória. E nessa trajetória tem que ter ações que precisam ser tomadas agora, não é depois, é agora. É agora. Então tem muita gente que está vendo que a situação está ruim, tem até o desejo de mudar para uma situação melhor, mas não toma atitude, né? Não entra com ações diretas e práticas para chegar ao destino que ele quer chegar, né? E o pior, trazendo para os nossos dias, tem muitos que fingem que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, apóstolo. Né? Não tem o que fazer. Eu não preciso ver coisas dessa maneira, não quero saber de tanta morte, olha como está morrendo, né? Passa a não ter ações, nem atitudes nenhuma, nem de oração, nem de fé, bloqueando o que Deus tem para a sua vida num novo caminho. Diga misericórdia. Estou falando alguma mentira? Então, amados, o povo saiu do Egito e eles não conseguiam ver os obstáculos que estavam ali no seu caminho. E nós temos que sair de casa, querido, mas sabemos que existem obstáculos em nosso caminho. Amém?
ou Anem? Né? Então, nós temos que sair de casa, mas existem os obstáculos, grave isso. Toda conquista você vai encontrar obstáculo e vai encontrar adversidade, toda. E Deus está preparando uma nova conquista para todos nós, diferente daquilo que você já sabe. Não sei se você já percebeu. E aí vem as perguntas: como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou passar esses obstáculos? Como que eu vou vencer essas etapas? Será que a resposta é: eu vou ter que fugir? Não, né? Eu vou me esconder? Não tem jeito. Eu vou fechar os olhos e fingir que eu não estou vendo, vou deixar tudo passar, e daí vou ver o que eu vou fazer? Não. Não. Amados, o povo de Israel iniciou essa fuga, porque eles jamais imaginavam que Faraó iria vir atrás deles. Jamais. Eles jamais imaginaram que Faraó iria colocar os carros dele lá no deserto, que iria correr atrás deles, né? Isso não passava na cabeça deles. Não passava. Ele só queria terra prometida, terra prometida, terra prometida. Muitos só querem benção, 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 benção. Não tem atitude e não tem ações. Está entendendo? Então, eles jamais imaginavam. Ou seja, eles erraram com os sentimentos de Faraó, pensando que eles estavam, que Faraó estava doido, né? Que Faraó estava tão dolorido, tão amargurado pela morte do primogênito, do filho dele, de que Faraó iria dizer: não, vou deixar que esse povo vá embora, que suma da minha frente, né? E não foi isso que aconteceu. Eles erraram, não vendo um obstáculo que poderia acontecer. E as coisas mudaram de uma hora para outra, e Faraó, lógico, ficou triste na hora que aconteceu, mas ele mudou de ideia. Versículo 5, bota aí. Mudou de ideia. Versículo 5. Não botou, Ju? Faz mal, procura aí. Vou ler para vocês. Diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugiu, sendo, pois, anunciado anunciado ao rei do Egito que o povo fugiu, mudou o coração de Faraó e dos seus, contra quem? Contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Ou seja, caiu a ficha no Faraó. Faraó voltou o quê? A raciocinar. O que eu fiz, meu Deus? Eu liberei um povo de mão barata. Eu liberei um povo que me servia como escravo. O que eu fiz da minha vida, né? Faraó deve ter pensado assim: mas que besteira que eu fiz, que eu idiotice, né? Portanto, amado, quando Satanás perde você, que ele já perdeu vocês, amém? Quando Satanás perde a nossa vida, né, nos perde para Jesus, ele também não desiste de nós, não. Ele não desiste. É como se caísse a ficha de Satanás, por isso ele começa a agir da mesma forma que Faraó. Meu Deus, como é que eu deixei o fulano sair, se ele era meu escravo? Ele era meu bebunzinho aqui, que eu fazia discípulo através dele. Um mau caráter aquele, que ensinava os outros, né? Então, Satanás, a mesma forma ele agiria como Faraó agiu. E eu vou voltar lá, eu vou pegar esse cara de novo, eu vou escravizar ele, eu vou fazer isso, eu vou buscá-lo porque eu não liberei e eles são meus escravos, e assim é o diabo querendo nos buscar de novo. Na realidade, Faraó liberou porque Deus mandou. O diabo nos liberou porque no poder do nome de Jesus tem poder para nos libertar. Então não tem, mas como vimos no texto, Faraó não deixou barato, querido, né? Ele voltou atrás, tentou trazer eles de volta para a escravidão. Satanás vai tentar nos trazer de volta para estar preso em determinadas áreas da nossa vida. E Deus mandou dizer assim: cuidado, que é um novo tempo dessa caminhada. E o Faraó está aí, e o diabo também. Por quê? Porque assim nós não caminhamos com o coração aberto para a obra rumo à promessa que Deus tem para nós. Porque Deus, quando Ele nos chama, tem uma obra. Você vai dar testemunho. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minha testemunha. Então vai ter que dar testemunho. Então nós precisamos cuidar, porque assim nós não iremos caminhar com o coração aberto para a obra. É porque o inimigo já mandou atrás para prender, diga misericórdia,
comigo não, né? Para tentar nos prender. Veja que Israel parecia muito desnorteado. Amados, eles saíram e ficaram rodando. Ficaram rodando ali. E a Bíblia diz que eles acamparam em frente a Baal-Zefon. Bota lá agora Êxodo 14, de 1 a 2. Diz assim, olha lá. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Ó, em frente deles. Então, diante dessa estratégia de Deus, o que estava passando para um bom observador é que Israel não sabia para onde ir. Sim ou não? Era ou não é? Olha o versículo 3. Bota lá. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Ou seja, eles estão rodando aqui, eles vão parar na beira do mar, sabendo que ali não havia mais jeito deles irem para o outro lado, né? Portanto, o mar, na cabeça de Faraó, era o limite, que não tinha mais razão deles seguirem, né? Mas para Deus era para que o seu nome fosse glorificado. Eu não sei qual é o limite que está tendo na sua vida nessa nova caminhada, mas uma coisa eu sei: se você estiver botando na mão de Deus e confiando na mão de Deus, não do homem, o milagre está chegando na sua vida. Tem algo muito grande que está para vir. Então nós precisamos cuidar, porque Deus, ele não brinca, querido. E Deus me trouxe assim, bem forte isso. Então, não tinha razão dele seguir na cabeça de Faraó, né? Ou seja, para Faraó era o limite, mas para Deus era para que o nome deles fosse glorificado. Portanto, existem realidades como essa que estamos vivendo, que é um fato, como nesse novo tempo, né, nessa nova caminhada, que Deus está permitindo para nós. Por quê? Porque Ele fica nos observando. Os olhos do Senhor estão pela terra procurando os... E tem muito adorador, tem muito outro que fica só no... Que nem galinha, visão para baixo, só no computador. Não presta atenção. A fé vem pelo... e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus fica observando nesse momento para ver as nossas reações, para ver as nossas atitudes, se elas são para glorificar o nome de Deus ou não. Como eu estou convivendo comigo mesmo nessa situação, como eu estou na empresa, como eu estou com a minha família, com os meus filhos, né? Qual é a reação? Portanto, o que eu quero te chamar a atenção nessa história é que nós conhecemos bem essa história, né? É que o quadro que o povo de Israel estava passando se agravou, querido, e foi quando eles viram que Faraó estava vindo com o seu exército, com seus carros, para buscá-los. Ali, deu um tiquezinho, um choquezinho na mente deles. E aí começou o quê? Uma perseguição. Nós temos que cuidar, porque para a nova realidade, para o novo caminho, nessa trajetória, sempre vem perseguição do diabo na sua vida para tentar te desequilibrar. Longe? Não, pertinho. Amém? Então, o que aconteceu? Começou a vir o exército de Faraó na vida deles, né? Para buscá-los, e aí começou aquela perseguição. Observe que, até enquanto eles saíram do Egito, eles estavam tranquilos, eles não tinham ninguém na sua cola, eles estavam tranquilão, né, se achando, sabe, aqueles crentes assim, Deus está me abençoando hoje, eu estou com tudo, sou o cara. Eles estavam assim, porém, essa tranquilidade deles durou pouco, porque Faraó ainda não tinha percebido, como nós lemos, o que ele tinha feito, né? Por isso,
Até então, o povo de Israel estava tudo bem, estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso, eles estavam felizes, eles estavam libertos, eles estavam indo para a terra prometida. Veja como nós caminhamos, às vezes, na presença de Deus, e às vezes nós estamos com esse sentimento, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu tenho casa nova, eu tenho carro novo, eu tenho dinheiro no banco, está tudo bem, né? E, de repente, eu estou no centro da promessa de Deus, mas entre você entrar nessa terra prometida, tem uma trajetória, né? E eles estavam felizes, eles estavam libertos, eles estavam indo para a terra prometida, porque era promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aí? Glória a Deus. Mas havia essa caminhada, tinha essa caminhada, e quando veio a notícia de que havia a perseguição, e o que aconteceu com toda aquela alegria, o que houve com toda aquela festa que eles estavam fazendo, né? O que aconteceu com todo aquele entusiasmo de conquistar a terra? O que aconteceu com aquele amor todo que tu dava por Deus? O que aconteceu? Porque uma promessa estava sendo cumprida no coração do povo. Êxodo 14, versículo 10, diz assim: e chegando o Faraó aos filhos de Israel, Faraó, os filhos de Israel, isso aqui me chamou a atenção. Os filhos de Israel levantaram os olhos. E eu não vou conseguir pregar tudo para vocês hoje, mas nós vamos dar segmento. Levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram. Mas eles não tinham visto milagre, 10 pragas. Eles não viram o mar se abrir. Eles não viram tudo aquilo. Quando eles cruzaram o mar, né? Tudo aconteceu, meu Deus. Vamos lá. Vinham atrás deles, eles temeram muito. Antes de eles cruzarem o mar, né? Eles temeram muito. Então, os filhos de Israel, aí que foram clamar a Deus. Por isso, eu quero que você preste bem atenção nessa expressão, os filhos de Israel levantaram os olhos. Portanto, essa foi a primeira vez no texto que diz que os filhos de Israel levantaram os olhos. E aí vem a pergunta: o que levou aquele povo a levantar os olhos para o céu? O que levou? A dificuldade. O que levou o povo a levantar os olhos? A circunstância, a realidade que eles estavam vivendo. Está entendendo? Diga amém. Então, o que levou eles? Por que Deus permitiu isso? Então, aquela realidade que eles estavam vivendo, havia um fato. Qual era o fato? Estava vindo o exército para buscar eles. Está entendendo? Nós estamos numa realidade, tem um fato aí. Amém? Então, foi aí que eles olharam para o céu. Eles não estavam adorando a Deus, querido, pela libertação que eles receberam, né? Pelas riquezas que eles tinham recebido de Deus, onde eles despojaram os egípcios, eles não agradeceram. A alegria deles, em nenhum instante, não estava direcionada ao céu. Não estava direcionada ao céu. A alegria deles era ali, para as crianças, para os bens, eu estou livre, eu estou rico. Nenhum momento, eles não tem no texto, eles não levantaram os olhos para agradar a Deus. E isso me chamou muita atenção, porque até então, eles não tinham olhado para o céu. Irmãos, quando a gente sai de uma escravidão, amassando tijolo, palha, escravo é escravo. Não agradecer, não tem nada disso. Portanto, vamos refletir aqui. O que fez com que eles levantassem os olhos? É o problema. Mas eles levantaram os seus olhos até o nível da sua dificuldade. Pode ver, primeiro texto. Aí eles levantaram os olhos, depois que eles foram clamar por Deus. Amém? Então eles levantaram os olhos até o nível das suas dificuldades, né? Ou seja, a adversidade deles fez eles parar.
A adversidade deles fez levantar os olhos até o problema, né? Então veja que até então eles estavam caminhando, só olhando as coisas, os objetos que eles despojaram dos egípcios, as bagagens que era muita, os meninos correndo de um lado para o outro, né, os animais, ou seja, era um olhar somente para as circunstâncias, era um olhar somente para as suas coisas, era um olhar que só festejava entre si, deixando Deus de fora, né? Veja que perigo, não havia uma adoração ao Rei dos Reis, não havia uma adoração de agradecimento, de dependência aos livramentos que Deus tinha dado para eles estarem na posição que eles estavam indo, rumo à terra prometida. Diga assim: se eu não tiver o coração agradecido, se eu não tiver os meus olhos fixos para o céu, eu não entro na terra prometida. Deus não deixa. Se eu ficar me dependendo de homem e eu não acreditar no milagre mais de Deus, eu já vi milagre, tem gente que Deus deixa, permite que vê os milagres na vida dos outros, mas de repente ele quer se agarrar humanamente, ele aborta os milagres de Deus na vida. Então, quando eles tiraram os olhos da circunstância, eles elevaram os olhos um pouco mais, eles se elevaram até o nível do problema, eles estavam com os olhos só nas coisas, né? E de repente eles olharam para cima e viram o problema, viram a circunstância, né? A dificuldade, ou seja, essa dificuldade, o seu nível de visão não ampliou, só foi até onde havia uma dificuldade, mesmo sabendo quem era Deus na vida deles. Portanto, amados, a grande maioria das pessoas, Deus me falou, vive assim, com os seus olhos postos somente nas coisas na sua volta. Acha ruim até a igreja, acha ruim um monte de coisa, que é o caminho espiritual, né? Parecendo que acima disto não há mais ninguém, parecendo que acima disso aqui não tem ninguém que está te olhando aí, procurando os verdadeiros adoradores, né? E não tem mais controle, né? Até as pessoas fazem a obra de Deus do jeito que der, vamos fazer da qualquer mesma coisa que eu subisse aqui, eu sei essa história, eu vou fazer da minha maneira. Não, eu preparei para estar aqui para falar, para te confrontar, para Deus falar com você. Então, né? Muitos agem assim, achando que não tem mais controle, que nada vai controlar ele, né? E assim são essas pessoas que ficam como aquele povo, se erguem os olhos até a dimensão do seu problema, o problema da sua dificuldade, e ali fica, não sobe mais. Deus permite? Permite. Aí a história. Então nós precisamos cuidar, querido, porque Deus quer nos levar numa dimensão diferente, ou seja, aquele povo agiu como se Deus não estivesse mais ali, né? Só que não foi assim que deu o prosseguimento, né? Aquele povo se levantou os olhos, porque estava debaixo de uma agonia. Então, infelizmente, muitas vezes nós levantamos os nossos olhos das nossas coisinhas e ficamos na nossa agonia. Deus permite? Permite. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Será que nós também precisamos estar debaixo de pressão, de agonia, para nós levantar os nossos olhos para o céu e dizer assim: Deus, obrigado porque o Senhor tem me protegido, obrigado Deus, eu fui positivo, mas eu venci, obrigado Deus porque eu vou conquistar, obrigado Deus porque lá no fundo, lá, o Senhor vai estar me esperando com os braços abertos? Aplauda o Senhor, pelo amor de Deus, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Será que nós vamos deixar as coisas até quando? Assim? Ficar calado? Não, querido. Será que precisa vir agonia para nós ter que olhar para o céu e ver aonde eu estou sendo abençoado? Aonde eu fui abençoado? Porque aonde eu negligenciar a desonra eu recebo 100 vezes mais. Amém? Porque a grande maioria das pessoas hoje só estão levantando os olhos para os céus por causa de enfermidade, por causa de dificuldade financeira, por causa que estão com medo, né? Por causa de fome, por causa do Covid, por causa de que a empresa não está dando, a empresa vai estar com problema. Mas eu faço uma pergunta: até onde você tem levantado os seus olhos?
Está vendo? Até onde você tem levantado os seus olhos? Saiu daqui e ficou no problema, né? Até o nível das suas dificuldades, que nem o povo. Meu Deus, agora Faraó. Já foram direto aonde? Moisés, no líder. Mas como que me tira de lá? Lá pelo menos tinha um lugar para me enterrar, agora me traz para o deserto. Olha isso aqui. Então, querido, é um novo tempo, porque o que o povo de Israel viu foi só o problema. O que o povo de Israel estava vendo, eles viram só a perseguição, eles estavam vendo só o medo, eles estavam vendo a morte. E se nós não andarmos segundo a Bíblia, se nós não andarmos, nós só vamos ver o Covid, só vamos ver a morte. E Deus quer te levar para uma outra terra, uma outra dimensão, são e salvo. De todos os jacarés, todos os bichos que tiverem, você vai cruzar no meio a seco. Deus vai abrir, você vai cruzar e vai fazer alguma coisa. Então, até onde você tem levantado os seus olhos? Até o nível da sua dificuldade? Porque o povo de Israel, ele viu, foi só o problema, a perseguição, o medo, o faraó. Mas o que me deixa aborrecido, querido, é que a visão da maioria dos cristãos estão exatamente assim. A maioria dos cristãos só ergue os seus olhos até o nível das suas dificuldades, né? Olha que eu ouço muita coisa, amém? Só falo, estou sendo perseguido, né? Muitos até me dizem assim, eu não tenho mais o que fazer, apóstolo, não tenho mais, acabou para mim. Eu estou com muito medo, eu vou falir, eu não vendo mais nada, né? Alguns até dizem assim, veja, todo mundo está ficando doente, todo mundo está com vírus, todo mundo, né? Eu estou com medo de morrer, e Goiânia está totalmente contaminada, não sei nem para onde mais eu vou. Aí o que a gente ouve, né? A economia está um caos, o que vai acontecer com o Brasil? Enquanto você tiver com esse discurso, enquanto você estiver emprestando seus ouvidos para essas coisas aí, o seu discurso de fracasso, de ruína, como esses que eu falei aqui, você não tem vitória em nada, e é perigoso você ir para aqueles 4%. Porque Provérbios 23, versículo 7, diz bem assim, olha lá, porque como imagina a sua alma, assim ela será, querido. Então, nós não podemos mudar a nossa posição, o nosso discurso. Repete comigo assim, eu não posso, como cristão, com homens do céu, as mulheres, como mulher do céu, só os jovens, como jovem do céu, mudar o meu discurso. Eu não posso mudar o meu discurso, querido. Nós somos representantes de um reino. Somos representantes de um reino. E se eu não represento bem esse reino, o Senhor desse reino vai me tirar. Diga misericórdia. Porque Ele é bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua governando, Ele continua fazendo milagre, Ele continua fazendo prodígio, Ele continua sendo o que Ele era. Eu sou o que eu sou. Não é isso que diz a palavra? Ele continua. Então, querido, Deus não quer que você mude a posição por causa da mídia, por causa do que as pessoas estão falando, não. Você não pode falar o que todo mundo fala. Você é diferente. Amém? Você precisa falar a linguagem do reino de Deus, e isso é fundamental, amados. Nós precisamos ter uma linguagem, nós não vamos mudar a nossa atitude, porque as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse, da maneira que eu quero que aconteça. Não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Veja, Jesus nos ensina que independente do que aconteça, Jesus nunca mudou o seu discurso, querido. Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de... Ele nunca mudou o discurso dele. Ele foi perseguido, ele não mudou o seu discurso. Ele foi esbofeteado, ele não mudou o seu discurso. Ele até disse que se Deus quisesse, ele mandava uma legião de anjos naquela hora para defender ele, porque ele era um servo de um reino. Está vendo? Né? E aí os soldados disseram, então você é um rei?
ele diz assim como diz, e Jesus aí, o que eles fizeram? Fizeram uma coroa de espinho, botaram na cabeça dele, bateram nele, cravaram, correu sangue, mas ele manteve a sua posição e o seu discurso. Né? Olha que coisa. Jesus não se dobrou porque teve uma opressãozinha social naquela época, não, amado. Ele manteve o seu discurso até o fim. Sirvam ao Deus que cura a hora que Ele quiser, que mata a hora que Ele quiser, que faz a hora que Ele quiser, mas eu sirvo a Ele e Ele é meu Pai. Se você recebe, dá uma salva de palmas. É Ele. Então nós precisamos cuidar. O que nós percebemos, querido? Que as pessoas ficam vulneráveis se não tiver uma visão correta de Deus. Você traz doença para dentro da sua casa. Se os meus filhos verem isso aí, eles trazem dentro, eu trago para dentro, eu adoeço eles, se eu quiser. Mas se eles verem fé em mim, eles verem a glória de Deus se manifestar, praga nenhuma entrará na minha casa. E se for positivo alguma coisa, não vai pegar nem neles. Nós precisamos crer no milagre de Deus. Ou eu creio, ou eu não creio. Que Deus é esse? Né? Então as pessoas ficam vulneráveis se não tiver a visão correta de Deus. Nós já fomos tão ensinados acerca disso, nós já fomos tão ministrados das coisas concernentes às coisas de Deus. Por que mudar a visão daquilo que Deus é? Por que mudar a visão daquilo que Deus pode fazer? Eu não posso mudar o meu discurso, nunca. Né? Portanto, veja que a primeira coisa que nós falamos aqui nessa palavra é daqueles que não querem enxergar. Aí que vem a cegueira espiritual. Eu estou aqui porque eu estou mexendo no reino do Espírito, mas se eu não me elevar, eu fico cego espiritualmente, e eu fico só no físico. Então, nós estamos vivendo numa realidade, e a realidade é aquilo que é real, né? É aquilo que está diante dos nossos olhos, dos meus olhos, dos seus olhos, ou seja, realidade é a existência de um fato. Amém, querido? E nessa realidade, existe sim esse fato, existe um vírus que pode matar, muito bem, pode matar, mas eu faço uma pergunta, mas aquilo que parece real, denota a minha realidade? Denota a minha realidade? Mas apóstolo, é real, eu tenho visto um monte de gente infectada, eu tenho visto um monte de gente dando positivo, eu tenho visto um monte de gente morrendo, eu faço a pergunta, mas essa denota a sua realidade? Amém? Amados, a realidade de Deus é que Deus continua sendo Deus, Ele era, é e será sempre. A realidade é que Ele continua no controle, a realidade é que Ele cura quem Ele quiser curar, e que Ele, a hora que Ele quiser. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é a realidade que nós precisamos viver, que nós precisamos ter essa fé. A realidade de Deus é que Deus conta com os seus filhos fiéis, com aqueles que mantêm o discurso e a posição para poder levar o reino dele adiante com fé e palavra de vida. Que não tem medo. O povo viu e ficou com medo. Não, e agora? O faraó vai vir. Tem um faraó aí atrás de nós aí. Só você abrir um pouquinho mais os olhos. O faraó está aí, está lá o comunismo. Então, querido, Deus vai nos honrar no nível da nossa fé. E por isso que Ele está mandando essa palavra para essa igreja, tinha que estar cheio. Deus vai nos honrar no nível da nossa fé. Agora, nós precisamos discernir com clareza qual é a minha realidade, qual é a sua realidade, o que eu estou fazendo. Porque a minha realidade é diferente da realidade do ímpio, que não consegue crer, que não tem o conhecimento de Deus. Mas eu sou crente e eu fui positivo. Glorifica a Deus que você não foi para a cova. Glorifica a Deus. Deus, obrigado, passei. Está entendendo? Nós precisamos ter a nossa fé sempre em Cristo Jesus. Precisamos glorificar a todo instante. Veja, amado, que a realidade daquele povo era uma só. Era um povo que estava saindo, era um povo que estava sendo perseguido, era um povo que estava em uma posição diferente, era uma só realidade, mas 3 visões diferentes nós podemos ver. Eu não vou conseguir falar tudo, mas eu faço uma pergunta: qual tem sido a sua visão diante da mesma realidade que o mundo inteiro está vivendo? O mundo inteiro está vivendo essa realidade. Qual é a sua realidade? Né? Veja que não é só a realidade na sua casa.
Note que não é só essa realidade não é só em Goiânia, não. É uma realidade que a humanidade está vivendo, né? Mas a visão são diferentes de cada um deles. Cada um tem um tipo, né? Por quê? Porque toda realidade mexe com os sentimentos. Diga assim, toda realidade mexe nos sentimentos, né? Então, quando a realidade mexe com os nossos sentimentos, e ela na prática em si, ela muda as nossas ações. Infelizmente, muitas vezes, na prática, esse sentimento nos leva a sofrer com as ações erradas, né? Atitudes erradas, posicionamentos errados. Aconteceu lá. Por isso, nós como cristãos, nós precisamos ter atitudes diferentes. Diga assim, Pai, me dê a sensibilidade das minhas atitudes. Eu quero ter atitudes do céu. Eu vou fazer uma pergunta. Nós estamos assustados como o povo estava até chegar o novo tempo? Até eles chegaram ali, viram a terra prometida. Mas devido à caminhada deles, o que aconteceu? Deus não permitiu que cruzasse, né? Então eles estavam medrosos, eles estavam inseguros, eles estavam com medo, né? Mas apóstolo, é muito sério, eu sei que é sério, eu sei disso, mas o meu Deus, o teu Deus também é muito sério. Diga assim, o meu Deus é muito sério. Ele não é um Deus de brincadeira, Ele não está brincando de igreja, Ele não está brincando de ganhar uma vida ou outra, não, a nossa vida com Deus deve ser extremamente séria, Ele me disse isso. A nossa vida com Deus, ai daqueles que começam a fazer, e aquele povo estava indo contra o líder, Deus trocou o líder. Então, querido, é muito sério, portanto, medo é algo que é uma ação do diabo que vem, né? E o medo estava dando certo para eles lá. O medo da morte, o medo deles ser exterminado ali na beira do mar, estava dando certo. E para nós, o medo de não dar certo também, o medo de morrer, o medo de ser contaminado. Onde está a promessa que Deus tem para a sua vida? Quando eu estava no hospital lá, infartado, e o meu foi feio, eu digo, Deus, mas o Senhor tinha tanta promessa, eu quero tomar posse dessas promessas. Mas, se não for, mas eu queria, eu quero tomar posse, eu vou tomar posse, eu quero tomar posse. Então, querido, será que as promessas que você tem para a sua vida, será que estão morrendo junto com o Covid? Será que tudo acabou? Será que tudo está terminado? Se eu tenho promessa na minha vida, eu não tenho que estar acuado, nem assustado, nem medroso. A minha fé tem que estar firme e com meus olhos espirituais fitos na promessa em Deus. Amém? Deus vai abrir esse mar aí. Amém? Independente do que está acontecendo, a minha realidade, o meu pensamento, o meu sentimento é de que eu vou chegar lá. É que eu vou cruzar. Eu e minha família vai cruzar e você também. Então, eu vou realizar o que Deus tem para realizar na minha vida aqui nessa terra. Eu tenho que ter um discurso diferente, querido. Eu vou ver as coisas acontecerem. Um monte de gente presa ainda. Eu vou ver. E você vai ver. Então, mas apóstolo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, né? E não está acontecendo. Não tem problema. Não vai ser no teu tempo, mas vai ser no tempo de Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus é o dono do tempo, querido. Nós precisamos saber disso. Veja, Israel estava ali debaixo de uma pressão terrível. E eles sabiam também que Deus estava no controle, mas mesmo assim, eles ficaram desestabilizados. A pressão do inimigo é muito forte. Eles ficaram desestabilizados. Então, nós não temos o que está com medo. Nós temos que crer no propósito, senão eu adoeço. Eu preciso crer. Quando eu profetizo, eu creio, e acontece. Então, vai dar certo? Vai dar certo. Nós somos filhos de Deus. Mas mais uma pergunta. Como nós estamos reagindo diante das circunstâncias que fogem do nosso controle?
circunstância fugiu do meu controle. Como que eu estou reagindo? Porque vai ter adversidades na nossa vida, né? Vai ter inimigos na nossa caminhada, é um fato, né? E nós vamos ter muitos momentos de dificuldades, mas Jesus nos avisou sobre isso. Ele diz assim, queridos, na vida terás aflição, tenha bom ânimo, eu venci, vocês estão comigo, eu também tive problema, mas eu estou com vocês, né? Ou seja, o que ele disse? Tenha bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês não vão passar por esse momento sozinho, eu vou estar junto com você. Então, querido, você não vai ficar aí como um desorientado aí nessa terra. Deus está nos dirigindo, Deus está nos conduzindo. Então, amado, nós não somos profeta do caos. Diga assim, eu não sou profeta do caos. O justo precisa ter um discurso alinhado com os céus, amém? Porque os céus têm um discurso de vida e não de morte. Guarde isso, os céus têm um discurso de vida e não de morte. O discurso do Senhor é de resgate e não de enterro, querido. O discurso do céu é de abundância, de fartura, não de escassez, de miséria e quebradeira. Eu não sei qual é o discurso que você está tendo na sua realidade. Está vendo o perigo? Está vendo como eu posso distorcer todo o problema de Deus? E dentro da minha casa eu chamar o caos? E agora, o que vai... O discurso do céu é de vitória, é de vida e não de morte. Então o meu discurso, eu não posso mudar como Jesus. No discurso dele, ele não mudou, ele foi esbofeteado, não mudou, botaram a coroa de espinho nele, batiam na cabeça dele, ele não mudou, não mudou. Então o meu discurso, o teu discurso deve estar sempre em linha com Deus, sempre, sempre, porque eu e você precisamos ser boca de Deus nessa terra. Nós estamos aqui representando um reino. Venha a nós o teu, seja feito assim na terra como no céu. Então esse reino que nós estamos representando aqui na terra tem que ser um reino de glória e não de praga dentro da minha casa. Meu filho não vai sair, porque senão Deus me livre. Meu Deus, está botando doença nele. Meu filho, que Deus te proteja, Deus te guarde, vigia. Existe um fato nessa realidade. Então, querido, veja, o povo de Israel estava ali, porque não estava conseguindo enxergar mais. Está vendo? Deus tirou o povo, mas estava ali, não conseguia enxergar mais. Então, amado, eles estavam com os seus sentimentos embotados, eles não estavam tendo o quê? Uma visão do que seria para frente. E isso que eu quero chamar a atenção hoje, mais do que o problema na sua mente, que é a guerra que vem, mais do que o seu olhar, nós não podemos ter o entendimento bitolado, porque se tiver, você nunca vai encaixar e ver as maravilhas que Deus está fazendo. Deus está fazendo muitas maravilhas aí, querido. Tem muita gente que chega para mim e diz, nossa, apóstolo, eu estou ganhando tanto dinheiro. Mudou, mas vai ver o discurso do cara. Eu estou fazendo isso, eu estou se agarrando com Deus. Então, nós não podemos ter esse entendimento bitolado, porque se nós tivermos, vamos impedir de ver os milagres, prodígios e maravilhas. Portanto, hoje, peça a Deus, Deus, abra a minha cabeça, abra a minha percepção, para eu ver as maravilhas que está nessa realidade. Deus já tem nos protegido, Deus já fez tanta coisa na nossa vida, né? Então, Deus tem feito muito. Se analise como nós estamos vivendo cada etapa dessa realidade. Cada etapa, às vezes, agora está uma nova onda, agora, ai meu Deus, eu digo, vai vir a unção dobrada de Deus, porque nós temos que ser profeta
de bênção, não de caos. Agora vai ser então, eu oro todo dia por você. De manhã, meio-dia, noite. Todo dia. Visita cada casa, visita cada celeiro. Aonde tiver fé, deposita. Pode ter certeza. Então você analise como está, como você está vivendo nessa etapa, nessa realidade. Qual é a realidade que você está contemplando? Como assim, apóstolo? Exemplo, a visão de Israel, eles estavam assustados na beira do mar, com uma perseguição atrás. Eles foram embotados na sua visão do diabo. Eles foram embotados pela visão de Faraó, onde eles só olhavam os carros, eles não conseguiam ver, a visão deles estava no problema, está entendendo? Diga amém. Eles só olhavam os carros de Faraó, eles só vinham, eles só observavam, meu Deus, eles vão destruir tudo, nossa, né? E às vezes só estamos vendo o que tem desgraça para nós. Abro, ligo a televisão, só sangue, abro, e eu esqueço de erguer os meus olhos para o céu e dizer assim, obrigado Deus, que até aqui o Senhor tem me ajudado, e eu sei que eu vou cruzar esse momento glorificando o teu nome. Eu vou andar de glória em glória, de vitória em vitória. Então, querido, muitos estão massacrados, às vezes só estamos vendo que tem muitas autoridades perseguindo o povo, nós temos visto, que estão massacrando o povo, que estão judiando do povo, porém, guarde isso, Deus está vendo. Da mesma forma que Deus está te contemplando, Deus está vendo tudo o que está acontecendo nesse momento, dessa nova realidade. Mas o que interessa para Deus é como você está vivendo. O que você tem cruzado na sua mente, né? Ou qual é a realidade que você está no seu trabalho, na sua casa, para os seus filhos? Qual tem sido, né? Será que é a realidade de uma pessoa que crê, ou da realidade como aquele povo estava vendo que iam ser mortos pelo faraó, vendo que o faraó vai vir, vai me destruir, vai bater tanto, eu não sei como é que vai me cravar a faca, vai doer ou não vai? A visão nossa faz a diferença. Então, amado, a realidade daqueles que confiam em Deus, sabe que o socorro e o livramento virá. O descanso do meu coração é que o socorro e o livramento virá sempre naqueles que creem. Pô, deu positivo, que deu, não deu nada, Deus, glorifica a Deus, irmão. Amém? Guarde isso, Deus nunca, mas nunca irá deixar nós na mão, nunca. Aquele que busca Deus, Deus nunca vai deixar na mão. A minha experiência com Deus, querido, Ele nunca me deixou na mão, Ele nunca me deixou sozinho, Ele nunca me deixou a ver navios. Ele sempre tem uma resposta, por isso que eu demoro um pouquinho, mas que a resposta vem. Isso é sinal que Deus me ama. Isso é sinal que se você busca Deus, Deus também te dá a resposta, sempre. Ele te cura, Ele faz, Ele nunca nos deixa sozinho, e isso é a fé. E agora, como nunca, Ele está vendo o povo dele, como nunca. Então, aqueles que confiam no Senhor têm resposta. Veja, Moisés comandando todo aquele povo, Moisés, ele teve a resposta de Deus, e a palavra de Deus diz assim lá em Êxodo 14, a resposta que Deus diz para Moisés: Moisés, porém, respondeu ao povo, porque Moisés foi buscar, não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vão ver. Está vendo? Aqueles que confiam em Deus. Você não vê nada que Moisés ficou perturbado. Olha lá, o versículo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vocês não vão nem abrir a boca. Dá uma salva de palmas para Deus. Você vai cruzar assim, ó. Porque Deus quer cada um de nós na posição de servo. Está ruim, mas vai ficar bom. Se você for profeta do caos, você traz doença. Se você for profeta de Deus, você traz vida.
você muda qualquer realidade. Se não tivermos confiança plena no Senhor, a nossa fé fica vulnerável. Sim, Moisés estava orientando o povo de Deus. Por isso que Deus levanta o líder. Talvez alguns não estão gostando do que eu estou dizendo. Porque não está. Eu estou vivendo muita coisa. É uma realidade, é um fato. Mas Deus nos cuida, né? E Moisés estava aqui orientando o povo. Oh, não fiquem perturbados. Eu não sei como é que Moisés falia, mas imagina, aquele mundaréu de gente. Não fiquem perturbados, né? Parem de temer. Vocês precisam ficar tranquilos. Confiem em Deus. Era o que ele estava fazendo, né? E hoje nós estamos aí com a mesma palavra do que aconteceu. Um fato, uma realidade e um fato, e nós estamos numa realidade e tem um fato. Mas eu tenho certeza, o teu livramento vai vir, já veio. O teu livramento já está nas tuas mãos. Amém? Ei, eu quero que você fique agora de pé e abra sua boca agora e comece a profetizar sobre a sua vida. Primeiro sobre a sua vida, que talvez você não está se aguentando mais. Comece a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua nação. Diga assim: eu verei tremendo livramento na minha vida. E você tem que profetizar: eu verei tremendo livramento na minha vida. Moisés tinha essa certeza, querido. Olha o que aconteceu. A certeza de Moisés não estava no exército de Faraó. A certeza de Moisés estava na mão de Deus. Moisés não olhou o problema, o exército de Faraó. Nós não podemos olhar para o diabo, nós temos que olhar para o céu e dizer assim: meu Deus, que tremenda vitória que vai ser. E aí Deus manda Moisés dizer: diga para o povo que esse povo que eles estão vendo nunca mais vão ver. É assim que Deus trabalha. Você não precisa fazer nada, você precisa crer. Você precisa mudar o seu discurso e manter o discurso da fé, não de morte. Então a certeza de Moisés não estava no exército de Faraó, não estava no diabo, não. Moisés, ele tinha fé. Você não tem tudo o que o inimigo tem. Talvez o seu inimigo é poderoso, o seu inimigo é aquilo e aquele outro, mas você tem uma coisa que ele não tem: Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel vai mudar a sua história. O Deus de Israel vai mudar o seu destino. Aquele que tem Deus muda. E isso basta, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 14, bota aí de novo, só o versículo 14, diz assim, olha lá: oh, Júlia, o Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu vacilei. Peça para o Espírito Santo hoje entrar na sua causa. Peça para Ele ampliar a sua visão. Saia do físico. Sai do físico. Os faraós aí que estão destruindo o Brasil, vocês vão ver o que vai acontecer. Deus vai entrar com a providência dele de uma hora para outra e vai trazer a glória dele manifestando na sua vida. Começa a profetizar, seja a boca de Deus. Deus vai pelejar a sua causa, Deus vai te dar vitória, Deus vai entrar nos teus negócios, Deus vai fazer milagres, prodígios e maravilhas, Deus vai proteger, a sua vida nunca mais será a mesma, a terra não será a mesma, mas o Deus que nós servimos continuar o mesmo. Agradeça pelo livramento. Deus de vitórias, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas que estão nos corações, tu és a resposta.
Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, e esse é quem tu és, 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 esse é quem tu Seja a boca de Deus. Tendo, não tendo. Se curou já. Todos nós estamos vivendo uma realidade. Existe um fato. Mas que nós vamos cruzar, nós vamos cruzar. E vamos cruzar vencendo. Várias vezes o medo bateu na minha porta. Eu digo, eu não aceito você. Eu aceito Jesus. Jesus diz, eis que estou à porta e... se você deixar eu entrar, você ir contigo. Ele fica contigo sempre. Então, é uma realidade. Ou somos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, ou nós somos atingidos. Nós somos o alvo do diabo. Os faraós. É só você ligar a televisão, você vai ver que os faraós estão vindo atrás do povo de Deus. Aí, está batendo a porta. É a hora do povo de Deus chamar Deus. É a hora do povo de Deus mostrar o discurso que estamos vivendo. Eu sirvo um Deus de milagre. É fazer a diferença na diferença. É buscar a presença de Deus. É criar. Às vezes eu fico assim. Eu estava vendo ali a pequenininha da Brenda. Estava louvando e ela estava assim. Ela olhava para a mãe botava a mão e ela estava botando a mão. Ensine os filhos o caminho que devem dar. Eles não vão ter o problema que nós tivemos. Eles vão ter uma fé sobrenatural. Eles vão entrar facinho no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque eu e você estamos apanhando ainda, mas estamos recebendo palavra de vida, palavra de vitória. Porque se a palavra não entrar em nós, Deus se afasta de nós. Davi chegou e disse assim: Deus, não afasta de mim a presença do teu Espírito. Moisés, se o Senhor for, não me deixa ficar aqui sozinho, se o Senhor não estiver comigo. Assim tem que ser nós. Onde nós formos, Deus está com você. Só mais uma vez, só para Ele. Já profetiza sobre a sua vida, sua casa, sua semana aí. Qual é o seu problema? Erga os seus olhos para o céu agora. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho. Tira os olhos do teu problema. Luz da escuridão. Erga os olhos para o céu. Meu Deus, esse é quem tu és, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu É. Como será do outro lado? Como será? Para onde é que nós vamos? Assim aquele povo ficou trancado dentro de casa, comendo um carneirinho, encerrado por Deus dentro de casa. Quanto tempo Deus vai precisar fazer isso conosco? Há uma realidade, há um fato. Mas nessa caminhada, Deus já te deu máscara, já te deu gel, já te deu esperteza. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
não temas, porque se tu temer, é perigoso. Precisamos andar com homens de Deus, com palavras de vida, porque no mundo é só desgraça. No mundo é só palavra de derrota. Vai quebrar, sabia, o cara nem sabe que está plantando e vai ter colheita. Nunca houve um tempo tão parecido como esse. Os faraós estão aí, vão ser todos eles derrotados. Escreve isso, porque Deus está vendo. Mas Deus está vendo os homens de Deus. Deus está levantando uma geração de Joel 2 aí, ó, profetas do Senhor. E eu, quando vejo essas crianças, meu Deus, que alegria. Não seja negligente, ensine, e não é forçando, eles têm que ver você. Eles vão ser exatamente o que eles veem em você. Pai, quero abençoar os teus filhos, ó Deus, com uma nova visão. Hoje, Pai amado, o Senhor diz para eles tirarem os olhos das circunstâncias, tirar os olhos do problema também, e levantar os olhos para o céu e glorificar o nome, porque eles verão o livramento que o Senhor estará dando. Eu abençoo teus filhos com esse poder, que o teu Espírito Santo visite cada um agora nesse momento, em todas as áreas, e que as profecias que eles liberaram sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre os filhos deles, se cumpram, sobre as empresas, sobre tudo. Eu quero abençoar com o amor de Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito, o poder do Senhor se manifestando, ó Deus, o milagre e o grande livramento que o Senhor está dando para aqueles que crê. E se você crê, dá uma salva de palma. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Semana abençoada. Beijo no coração.